Oi, aqui é a Fernanda Frattarola e nesse vídeo a gente vai falar sobre a redação integrada do TOEFL IBT, que é a primeira redação que a gente faz quando chega na sessão do Writing, e a gente vai falar sobre o áudio que é tocado nessa redação, né, que é a lecture. É muito importante que, se você não assistiu o vídeo onde eu falo sobre uma visão geral da redação integrada e principalmente o vídeo em que eu falo sobre o texto que aparece para você ler nessa atividade, nessa task, é importante que você pause esse vídeo agora e assista o vídeo em que eu falo sobre o texto, para que você entenda a sequência, né, e a formatação e a estrutura desse exercício. Então, quando a gente chega na lecture, a gente já leu um texto acadêmico. E a lecture, na verdade, ela é uma oposição à ideia que foi apresentada nesse texto. Então, ela tem o mesmo tópico, né? Então, se o texto falou sobre um determinado dinossauro, a gente espera a lecture vai falar sobre o mesmo dinossauro, né? E ela vai durar aproximadamente aí 2 minutos, e o que a gente tem aqui é uma oposição de ideias. Então, por exemplo, se o texto apresenta 3 teorias sobre uma determinada coisa para justificar, para explicar o uso de uma determinada coisa, olha, existem 3 teorias para o uso disso. O que a gente espera na lecture é que o professor vai dizer que aquelas teorias não são convincentes e ele vai rebater essas teorias. Então, a gente espera aí um choque, né? Um conflito de ideias. Então, mesmo é verdade se, por exemplo, o autor vai dar razões para dizer por que uma coisa é boa, e a gente espera, então, que na lecture o professor rebata essas razões e explique por que não é bem assim. Então, a gente está já na expectativa aqui para ouvir, então, ideias contrárias. Uma coisa que é muito importante é a gente saber que os nossos pontos nessa redação, eles vêm basicamente das informações que a gente entrega sobre a lecture. E é por isso que eu sempre falo e reforço a importância de você praticar, fazer anotação durante áudios em inglês. Por que é importante isso? Porque aqui, essa redação é uma redação de repetição de conteúdo. É uma redação em que a gente não precisa parafrasear o que foi dito, e a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre escrever a sua redação em si. Mas o que é importante aqui é a gente saber que, enquanto a gente estiver ouvindo, a gente tem que anotar o máximo de coisas que a gente conseguir. E isso é possível se a gente treinar bastante essa habilidade. Então, é importante a gente treinar. Então, aqui eu botei esse texto. Ele é do material da ITS, material que a ITS disponibiliza gratuitamente, né? No site dela, e aqui ela não tem o áudio, ela disponibiliza a transcrição desse áudio, e então aqui esse é justamente a lecture que vai rebater o texto que a gente leu no vídeo em que eu falo sobre o texto. Então aqui é importante a gente ver que segue até uma estrutura em termos de organização, que vai ser a estrutura também que a gente vai usar na nossa redação. Então aqui a gente tem: well, despite what many people say, there is good reason to think that many American wood companies will eventually seek eco-certification for their wood products. Então aqui, logo na primeira frase, logo assim que o professor abre a lecture, ele já apresenta a opinião dele, que vai de encontro já ao que a gente leu no texto. E aí ele vai, first off, e aí eu marquei porque é interessante a gente ver que aqui ele vai organizar toda a aula dele em first, second, third, rebatendo exatamente os pontos que foram apresentados no texto. Consumers in the United States don't treat all advertising the same. They distinguish between advertising claims that companies make about their own products and claims made by independent certification agencies. Americans have a lot of confidence in independent consumer agencies. Thus, ecologically minded Americans are likely to react very favorably to wood products ecologically certified by an independent organization with an international reputation for trustworthiness. Então, tudo isso aqui é a razão dele, está explicando por quê, ele rebate todos os pontos que foram abordados na primeira razão dada pelo autor, e daqui tudo isso é importante pra gente. Second point. E aí a gente tem second, né? Que então aqui, então a gente tem
A gente vai ver isso no próximo vídeo, né? No vídeo sobre a estrutura e como escrever essa redação, mas a gente tem a introdução, first, second, certinho, né? Second point, of course it's true that American consumers care a lot about price. Who doesn't? But studies of how consumers make decisions show that price alone determines consumers' decisions only when the price of one competing product is much higher or lower than another. When the price difference between two products is small, say less than 5%, as is the case with certified wood, Americans often do choose on factors other than price. And Americans are becoming increasingly convinced of the value of preserving and protecting the environment. Então aqui, de novo, ele vai rebater todos os pontos que foram apresentados no texto. A questão do preço, a questão de como o fato do produto ser mais caro é uma objeção para as pessoas comprarem. E então o autor fala isso no texto e ele vai rebater isso aqui, vai explicar que claro que as pessoas se preocupam, mas quando a diferença é de menos de 5%, as pessoas levam outras coisas em consideração na hora de comprar os produtos. And third, U.S. wood companies should definitely pay attention to what's going on in the wood business internationally, not because of foreign consumers, but because of foreign competition. As I just told you, there is a good chance that many American consumers will be interested in eco-certified products. And guess what? If American companies are slow capturing those customers, you can be sure that foreign companies will soon start crowding into the American market, offering eco-certified wood that domestic companies don't. Então, aqui, de novo, ele vai rebater essa questão de que não importa o que está acontecendo no mercado internacional, que as empresas americanas só vendem dentro dos Estados Unidos, então elas não precisam se preocupar com o que está acontecendo nos outros países, né? Fora dos Estados Unidos, não precisa se preocupar com isso. Então, ele aqui vai explicar que essa preocupação com o que está acontecendo internacionalmente não é ligada a vender para fora, mas sim é ligada ao mercado dentro dos Estados Unidos mesmo, que não é atendido aí com esse tipo de produto. Então, aqui o que a gente tem ele vai rebater, como eu já disse, quando a gente chega aqui, a gente chega extremamente preparado, que a gente já leu o texto, então a gente já sabe os pontos que vão ser rebatidos. A gente tem vocabulário que se repete, né? Vocabulário que foi usado no texto, que vai ser repetido aqui. Então, a gente consegue fazer anotações e seguir e acompanhar a lecture bem. O que é importante aqui, eu volto a reforçar, é que a gente faça anotações extensas. Então, o máximo que a gente conseguir anotar. Aqui eu volto a reforçar, a gente já falou um pouco sobre isso, essa questão das anotações. Então, assim, cada um tem um jeito de fazer anotações, né? Algo que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você, ou funciona para você não vai funcionar às vezes para mim. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de abreviar a palavra, porque quando abrevia a palavra não se lembra depois daquilo, o que é aquela palavra, né? Não consegue se lembrar. Tem gente que, se não anota a preposição, não consegue se lembrar da preposição de novo. Então, tem gente que prefere escrever frases inteiras. Então, o que você precisa treinar é ver o quanto você consegue anotar de forma rápida, que você consiga se lembrar depois do que foi dito a partir das suas anotações. Porque as suas anotações, elas têm esse propósito, que você saiba o que foi dito para que você possa repetir a informação. Então, se você sente dificuldade em entender as suas anotações e se lembrar o que foi dito, as suas anotações não estão te ajudando. E você tem que rever as suas anotações. É importante que quando a gente faça as anotações na lecture, como eu falei já isso anteriormente no vídeo sobre o texto, que você já assistiu com certeza, é muito importante que as suas anotações sejam organizadas, para que você consiga organizar a sua redação. Organização é um critério de avaliação importante e a gente não pode negligenciar. Então, quando a gente faz as anotações, como a gente aqui
Aqui a gente tem só uma parte do que seria a sua folha, a gente divide a folha no meio, né? Então, a gente tem do lado esquerdo da folha as anotações referentes ao texto exatamente nessa ordem, né? Opinião, primeira razão, segunda razão, terceira razão, tudo com linha separando, para que quando a gente faça as nossas anotações já esteja separado. Então, esse esqueleto, né, essa grade, essa tabela, seja como for o nome disso, seja qual for o nome, a gente faz antes da gente começar a fazer as anotações, para que a gente só encaixe as anotações nos devidos espaços, né? Então, a gente vai ter aqui do lado esquerdo, a gente vai ter opinião, primeira razão, segunda razão, terceira razão. E aí, uma linha, claro, né, no meio, separando aí, dividindo. E aí, a gente tem aqui as anotações referentes a lecture, exatamente na mesma ordem. Opinião, primeira razão, segunda razão, terceira razão. Dessa forma, quando você olha para suas anotações, você tem exatamente a oposição. Opinião do autor, opinião do professor, na mesma linha. Opinião, primeira razão do autor, primeira razão do professor. E tá ali, a sua redação tá montada toda ali. Toda. Todo o seu tempo depois de produção de redação, os 20 minutos que você tem, é tempo para você digitar conteúdo. É basicamente isso, né? Porque você vai usar suas anotações para repetir aquilo que você escreveu, tá? Então, aqui, partindo desse princípio, né, de que a gente faz cada uma as anotações de como a gente consegue entender depois de uma forma que seja ágil e a gente consiga anotar bastante coisa. A gente tem aqui a opinião, né? American Wood Company seek eco-certification for products. E aí aqui você, claro, vai produzir a frase, né? Que na opinião do professor, American Wood Companies have good reasons to seek eco-certification for their wood products. Aqui você vê que eu não anotei tudo isso. Eu anotei palavras-chave que vão me ajudar a me lembrar daquilo que foi dito e aquilo que eu tenho que escrever, né? Aí aqui ficam claras os meus jeitos de fazer anotação, né? Eu não escrevo negativa, eu faço X para as negativas, então consumers don't treat all advertising the same. Eu geralmente, às vezes a gente está anotando rápido, passa, né? Nem sempre a gente faz isso, mas geralmente eu omito os artigos, a and the, geralmente eu omito preposição, geralmente, às vezes passa, aqui passou, né, tem o for, in, às vezes eu anoto, às vezes eu não anoto. Em relação à preposição, é importante você observar se você não anota a preposição, se você se lembra dela depois, porque a gente sabe que às vezes um erro de preposição troca o sentido daquilo que a gente queria dizer. Então, se preposição for um desafio para você, ou se você for anotar uma palavra que você não domina, não está acostumado a usar, e ela vier acompanhada de uma preposição, bom você anotar a preposição também. A gente geralmente omite pronome, se é uma coisa repetida, uma ideia repetida, né? Então, é sempre wood products, wood eco-certification label. Você não precisa ficar repetindo essas estruturas várias vezes, porque aquilo se repete, é o tópico da lecture, né? É o tópico de tudo. Então, você consegue omitir essas coisas. A gente consegue omitir pronome pessoal, a gente consegue omitir verbos que são comuns, como o verbo to be, come, take, go. Essas coisas a gente às vezes consegue inferir, né? A gente não precisa anotar. Mas isso é uma questão de prática. Então fica aqui, né? Consumers don't treat all advertising the same. They distinguish. Então aqui, né? O they não tá. O the same não tá. Don't não tá, né? Então fica aqui. Né? E aí, por exemplo, na segunda razão, ó, eco-certified wood is more expensive. More. Então, um sinalzinho de mais. Consumers are highly motivated by price. E aí vai, né? Difference small. Less than 5%. Então, aqui um sinalzinho de menos para fazer o less. Né? Então, assim, de novo, eu reforço a importância de você treinar as anotações, a importância de você praticar e entender como funciona melhor para você, abreviando, não abreviando, escrevendo a frase inteira. Eu faço muita setinha para não ficar repetindo palavra. Eu vou fazendo muita setinha, às vezes as minhas anotações vão ficando assim, fica um espaço assim, em branco, e aqui num cantinho, aí fica um monte de
vai descendo as anotações, né? Não fica em linha reta, elas vão fazendo assim, porque eu vou puxando a setinha, para não ficar repetindo palavra, ou para ligar as ideias, sem precisar repetir o conteúdo, para eu ganhar tempo na hora de fazer as anotações. Isso é questão de prática. Então, só pra gente reforçar e fechar isso aqui, a sua nota nessa redação é baseada nas informações que você entrega sobre a lecture, como a gente vai ver no vídeo sobre escrevendo essa redação. Então, assim, todo o seu conteúdo vai ser baseado nas suas anotações. Então, praticar bastante essa habilidade. É isso aí, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, só clicar em like e se inscreve no canal para você saber quando vai sair o próximo vídeo e você poder ver essa redação feita e aprender o que é importante você colocar nessa redação e como organizar essa redação para que você possa tirar um score excelente, alto ou top score nessa redação. É isso aí, um abraço e até o próximo.